Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e chegamos para o resumo do Mundial, episódio 14. Inclusive, né, já vou me retratar aqui rapidamente. Terminei o vídeo da seleção brasileira, né, do vídeo focado apenas no confronto da seleção brasileira. E lá eu disse que era resumo do dia 13. Relevem, tá? O resumo do dia 13. É resumo do dia 14. Sim, senhoras e senhores, eu tô querendo atrasar a Copa do Mundo, mas não estou conseguindo, né? Infelizmente, não estou conseguindo. Inclusive, vou tentar ir o mais rápido possível hoje, porque, cara, teve muito jogo, né? A gente tinha os dias com os mais jogos, com 5 jogos antes. Nesse dia, tivemos 6 jogos. E no sábado, a gente vai ter 8 jogos de Copa do Mundo. Então a gente vai ter, assim, muito, mas muito o que falar. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Antes, é claro, da gente partir para os jogos do dia 14, pedir encarecidamente a todos vocês que estão curtindo, né, aqui essa nossa cobertura da Copa do Mundo de 2026, que curtam esse vídeo, se inscrevam aqui embaixo no canal do 12º Jogador, não esqueçam também de compartilhar e hypar o conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e a gente forme aqui uma comunidade muito bacana. E é claro que você não se esqueça de acompanhar o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo nesse exato momento, tanto o TikTok quanto o Instagram, para você ficar 100% por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol e também na Copa do Mundo de 2026. Lembrando que por lá a gente tem conteúdo de cartola, futebol brasileiro, futebol europeu e entre outros, beleza, rapaziada? Tudo sobre o mundo do futebol. Obviamente que por agora a gente tá focando aí na Copa do Mundo. Mas simbora, galera. Eu vou tentar ser o mais breve possível na análise de cada jogo para tentar, inclusive, diminuir o tempo dos vídeos, porque é resumo do dia, né? Então a gente precisa ser um pouco breve. Os últimos resumos têm ficado bem longos e eu quero ver se eu dou uma diminuída no tempo deles. Então simbora, sem muita enrolação, pelos primeiros jogos do dia. Deixa eu passar aqui pelos grupos. Aqui, né? Já estamos aqui na tela das partidas. Deixa eu dar aquele zoomzinho maroto. Começando ali com as partidas do grupo B, que abriram, né, esse dia 14, os jogos das 16 horas no horário de Brasília, começando por Canadá e Suíça, que era o jogo que valia mais coisa, né, de fato, era o jogo que valia a primeira e a segunda colocação desse grupo B. Inclusive, Canadá entrou, né, nessa última rodada precisando apenas empatar com a Suíça para passar na primeira colocação. No final das contas, não conseguiu, né, empatar esse jogo contra a Suíça. Inclusive, foi um jogo extremamente equilibrado. O primeiro tempo até foi bem chato de assistir, né, um jogo muito estudado, as duas equipes errando muito ofensivamente no último terço. Porém, o segundo tempo, a Suíça se aproveitou do Canadá, que voltou um pouco dormindo. A realidade é essa, o Canadá, que estava muito concentrado no primeiro tempo, fazendo esse jogo estudado, um jogo muito pegado no meio de campo, voltou para o segundo tempo meio dormindo e a Suíça abriu 2-0 assim, em dois momentos assim de sonolência da zaga do Canadá, principalmente o segundo gol, né? O segundo gol, assim, um embolou, domina a bola, os zagueiros do Canadá estão perdidinhos no pagode, né? Pro gol do Manzambi, que inclusive começou a Copa voando, esse garoto extremamente promissor, essa joia do futebol suíço, o camisa 9 da equipe, o Manzambi. Então a Suíça, assim, se aproveitou desse momento de sonolência do Canadá para abrir 2-0 e mostra, né, que foi um momento de sonolência, porque depois do 2-0 só dá Canadá, meu amigo. Canadá começou a amassar a Suíça, que obviamente se retrancou, né, joga nesse sistema muito defensivo e saindo em contra-ataques, mas não conseguiu aplicar contra-ataques, ficou só dando Canadá, Canadá, Canadá. Ele encontra, né, o seu gol para diminuir o resultado, mas não consegue encontrar o seu gol para empatar o jogo. E como eu disse, apenas o empate já colocava o Canadá na primeira posição do grupo. Ah, Gabriel, por que era importante para o Canadá essa primeira posição do grupo? Porque jogaria em solo canadense. Caso o Canadá passasse em primeiro do grupo, continuaria jogando em solo canadense, né, em Vancouver. Agora não. Agora o Canadá vai ter que jogar nos Estados Unidos, ou seja, vai ter menos torcida do Canadá, óbvio que nem tanto, mas vai ter aí uma presença menor dos seus torcedores, vai estar jogando fora de casa, o que é um pouco ruim para essa seleção canadense que estava sendo muito empurrada pelos seus torcedores, né? Lembrando que o Canadá jogou até agora, né, os 3 jogos da fase de grupos, todos em solo canadense. Então tinha, né, essa vontade do Canadá de ser primeiro colocado,
porém a sonolência no início do segundo tempo fez com que Canadá acabasse perdendo o jogo, porque eu acho que num todo, se a gente analisar a partida como um todo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, quem jogou melhor, quem quis jogar mais futebol, foi a seleção canadense. Então, se você pegar as estatísticas do jogo, você vai perceber, se não me engano, a Suíça deu acho que 3 chutes no gol, uma parada assim, né, no alvo. Acho que deu 5 ao todo na partida e Canadá deu tipo 13 finalizações no jogo e apenas 3 no alvo, né? A Suíça foi aquele time suíço das Copas anteriores, aquela Suíça pragmática, que chega pouco, mas quando chega não desperdiça. É claro, a Suíça chegou até no primeiro tempo em dados momentos com o Embolou, acho que teve um lance que estava impedido e o outro não, e os dois ele acabou desperdiçando. Né, mas assim, a Suíça chegou pouco no jogo e principalmente jogou naquele modelo Suíça das antigas, né, aquela Suíça defensiva, aquele ferrolho defensivo, mas que pegou o Canadá desprevenido e meio dormindo no início do segundo tempo, se aproveitou dessa dormida do Canadá para vencer o jogo e passar em primeiro do grupo, né, e se manter aí jogando em solo canadense. Enquanto isso, Canadá passa em segundo, inclusive Canadá já volta a jogar no domingo, o único jogo da Copa do Mundo no domingo, que é Canadá e África do Sul, tá? É e África do Sul. A gente já vai falar da África do Sul já já, mas finalizando então esse papo de Canadá e Suíça. O outro jogo das 16 horas era o jogo que não tinha ninguém esperando nada, que era a Bósnia e Catar, mas foi um jogo que entregou, principalmente no primeiro tempo, muito mais entretenimento do que o jogo que valia muita coisa, que era Canadá e Suíça, né? Porque a Bósnia começa muito bem o jogo, abre um 2-0 rapidamente, todo mundo achava que ia ser uma goleada, né, que a Bósnia ia passar por cima do Canadá, abre 2-0, acho que com 15 minutos, nem isso, já estava 2-0 para a Bósnia, e um jogo muito tranquilo, a equipe do Catar não conseguia encontrar espaços, quando encontrava, falhava tecnicamente, né, porém, né, depois do 2-0, a Bósnia meio que deu uma desacelerada e o Catar entrou no jogo. O Catar conseguiu ali com 20 e poucos minutos entrar no jogo, começar a igualar a parada, faz o seu gol, inclusive no primeiro tempo, e termina o primeiro tempo dificultando um pouco a vida da Bósnia. E no segundo tempo é um jogo extremamente equilibrado. A Bósnia encontra o seu terceiro gol, mas assim, até de forma culposa, porque o Catar equilibrou muito as ações no segundo tempo. Tá? Então a equipe da Bósnia mostrou algumas fragilidades grandes nessa segunda etapa. É claro, venceu por 3-1, provavelmente vai passar entre as melhores terceiras colocadas, mas o Catar acho que fez um jogo até surpreendente, ainda mais pelo começo, né, que foi um começo avassalador da Bósnia. Acho que a Bósnia deu uma tirada no pé e essa tirada de pé quase que azedou, porque como eu disse, o Catar chegou no segundo tempo, teve oportunidades e equilibrou muito a partida. E novamente trazendo as estatísticas para jogo, se você abre lá as estatísticas, você vai ver um segundo tempo, se você clicar na aba só de segundo tempo, você vai ver a posse de bola igual, as finalizações no gol 5 para cada lado, então assim, um jogo muito parelho, né? Algo que ninguém esperava, até porque o Catar vinha de um 6-0 do Canadá, onde o Canadá patrolou a equipe Qatari. Né? Mas, no final das contas, a equipe do Catar, que já estava eliminada, não estava eliminada, porque empatou com a Suíça na primeira rodada, agora de fato está eliminada com essa derrota, mas depois a gente fala disso quando a gente passar por todos os grupos. Tranquilo, rapaziada? Indo para os jogos das 19 horas, né, os jogos das 7 horas da tarde, a gente vai passar rapidamente pelo jogo do Brasil, é um 3-0 muito convincente, acho que uma partida que mostra uma evolução da seleção brasileira, que está evoluindo aos poucos, e tá, né, devagar dando alguma esperança pro seu torcedor. Não é para se iludir, não é para falar, nossa, agora a gente vai ser hexa, a gente vai ter um confronto muito difícil já nessas 16 avos de final, tanto contra a Suécia quanto o Japão. Vai ser um jogo complicado, inclusive eu acho que o Japão é quem vai acabar se classificando para enfrentar o Brasil, né? Ele que vai passar em segundo no grupo F. Então assim, calma. Torcedores, não é para se iludir, mas também é para se convencer. Não é para voltar a imaginar que ele tem aquele desânimo do antes da Copa, né, no pré-Copa, de que o Brasil vai cair na fase de grupos, esse time é uma merda, esse time é um lixo. Não, nada disso. Para mim o time do Brasil é um bom time, é um time que precisa de tempo. O Ancelotti tendo tempo vai melhorar, vai ganhando casca. É um time que jogo a jogo a gente vai vendo evolução e tem um Vinícius Júnior que tá voando e decidindo, inclusive brigando pela artilharia da Copa do Mundo. Mas é claro que caso você queira ver tudo sobre o jogo do Brasil, tudo que eu falei, tem toda a minha opinião sobre o jogo do Brasil, vai no nosso vídeo que saiu hoje mais cedo, falando apenas do jogo da nossa seleção brasileira. O outro jogo do grupo era Marrocos e Haiti, e um jogo que surpreendeu a todos. Eu imaginava o Marrocos passando por cima do Haiti, né? Com uma vitória assim
tranquilaça, sem tomar gol, uma equipe que tinha sido muito sólida, né, contra o Brasil defensivamente e também muito sólida contra a Escócia. Poderia ter ganho demais da Escócia, inclusive, só que perdeu muito gol no primeiro tempo. Contra o Haiti, cara, foi uma loucura. Eu acho que o Marrocos entrou um pouquinho de salto alto e apesar de ter muita posse de bola e o Haiti ter 2 chutes na direção do gol no jogo inteiro, né, inclusive um dos chutes nem foi o primeiro gol, porque o primeiro gol foi dado contra do Bono, uma jogada que vem da direita, o Isidore meio que pega de letra ali, ela pega na costa do Bono e vai pro fundo da rede, foi dado contra pro Bono, mas o Haiti é quem sai na frente do placar, mesmo com o Marrocos em cima, o Marrocos com a posse, o Marrocos criando, de novo perdendo muito gol. Eu acho que Marrocos vai acabar sofrendo nessa Copa do Mundo e quem sabe até sendo eliminada por conta disso. Porque é uma seleção que está perdendo muito gol, que está saindo e tendo oportunidades e desperdiçando essas oportunidades. Né? Até o Saibari chegou a perder gol nesse jogo. O Saibari, que é o artilheiro da equipe na Copa do Mundo, o Brahim Dias perdeu gol. Então, assim, é uma equipe que está desperdiçando muitas oportunidades. E numa competição de mata-mata, por exemplo, como a Holanda, nos 16avos, pode ser muito prejudicial à equipe marroquina, que é uma equipe muito bem estruturada, né? O segundo gol do Haiti é um senhor golaço do Isidore, é um gol, assim, bizarro do Isidore de fora da área, indefensável para o Bono, no momento, inclusive, que o Marrocos tinha acabado de empatar 1-1, o Isidore vai lá e faz um golaço, mas a fragilidade do Haiti é tão grande que praticamente na saída de bola, alguns 5 minutos depois, a equipe do Marrocos já faz 2-2. E no segundo tempo, o Haiti de fato não conseguiu mais nada no jogo. O Marrocos se sobressaiu, tendo a posse, tendo o controle e conseguindo fazer ali o terceiro e o quarto gol e matando o confronto. Com o 4-2, né, o Marrocos acabou não conseguindo se classificar em primeiro do grupo. Como eu disse, vai para o outro lado da chave, provavelmente para enfrentar a equipe da Holanda, que está passando em primeiro no momento no grupo F e deve passar em primeiro, já que pega amanhã a seleção da Tunísia, que para mim é uma das seleções que mais decepcionou também nessa Copa, que era uma seleção que veio de um ciclo muito bom no início, mas depois começou a trocar de técnico, uma confusão danada, e se tornou um time completamente assim ridículo. Acho que a gente pode botar dessa forma. Então a Holanda deve passar por cima da Tunísia e vai enfrentar o Marrocos nos 16avos. O Marrocos que tinha uma grande chance para golear o Haiti, quem sabe passar em primeiro, porque no final das contas foi decidido no saldo. O Brasil fez 3-0 para cima da Escócia, o que também dificultou um pouco a vida da seleção do Marrocos, que mesmo se o Marrocos tivesse ganho de 4-0, o Brasil precisaria apenas de 2-0 para conseguir se classificar, porque teria marcado um gol a mais para cima da Escócia, né? Porque o Marrocos ganhou apenas de 1-0 da Escócia. Então seria decidido no saldo. No final das contas, a única chance do Marrocos hoje classificar, né, em primeiro era não ter tomado os 2 gols do Haiti e não ter feito 4, né, ter feito 6. Então era uma missão muito complicada e acabou que defensivamente, né, mostrou algumas fragilidades no jogo de hoje e tomou 2 gols ali do Haiti, 2 gols encontrados. Essa que é a realidade, porque como eu disse, o Haiti deu 2 chutes na direção do alvo no jogo inteiro. Então é meio complicado, como a gente tem dito nessa Copa. Tem tido histórias incríveis, né, tem tido a história de Cabo Verde, a gente vai falar já da história da África do Sul. Mas assim, cara, tem sido uma Copa das surpresas. Quando a gente imagina que vai patrulhar, a gente imaginava, por exemplo, a Inglaterra passando por cima da Gana, não foi o que aconteceu ontem. Então, assim, a Copa tá uma loucura. Essa Copa de 2026 tem mostrado que o futebol ele não é nem um pouco justo. Né? A gente ama esse esporte, mas esse esporte não basta jogar melhor com o adversário, não basta ter a posse de bola, não basta finalizar mais. No final das contas, o futebol é bola na rede. Tem muito time que, inclusive, tá pecando nisso e tá sendo eliminado cedo perante as expectativas criadas antes da competição. E para fechar aqui os jogos, né, pra gente depois passar pelos grupos, eu tô indo mais rápido que posso, tá? Por conta do número de partidas, como eu disse no início do vídeo. A gente vai primeiro no jogo mais tranquilo, né? No jogo que a Tchequia tomou um vareio do México. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem ruim, tá? Foi um primeiro tempo bem ruim mesmo. A equipe do México desperdiçou algumas oportunidades na primeira etapa, meio que com medo de finalizar no gol. Teve uma boa jogada, eu acho que do Raul Jiménez, é o Raul Jiménez, que toca pro Romo, acho que é Romo o nome dele, ele não chuta no gol, ele prefere tocar a bola, então assim, o México ia tropeçando nos próprios pés, porque já era melhor que a Tchequia
no primeiro tempo. E a Tchequia, em algumas escapadas, chegou a assustar um pouco o torcedor mexicano. Aí no segundo tempo, o México veio para acabar com o jogo, rapidamente abriu 2-0, ficou confortável na partida. No final do jogo conseguiu o terceiro gol, teve a entrada do Ochoa, né, para sua sexta Copa do Mundo na história. Goleiro marcante, um ídolo mexicano que nessa Copa chega como reserva, mas é com certeza uma das lideranças desse grupo. Entrou, fez aí os seus primeiros minutos na Copa do Mundo de 2026. Não deve ter mais minutos durante a Copa, porque, como eu disse, não é mais o titular, mas foi bem da hora ver o Ochoa diante do seu torcedor, né, assim, não é no Estádio Azteca, né, porque no Estádio Azteca foi o jogo da África e da Coreia, mas assim, foi muito incrível ver ali mesmo o jogo sendo em Monterrey, né, no BMVA Stadium, né, estádio BMVA, em Monterrey, né, o estádio inclusive do Monterrey, é claro. Foi muito da hora a recepção do torcedor vendo o Ochoa, né, essa idolatria por esse goleiro histórico, né, e um jogo que foi mais festa pro torcedor mexicano, porque fez um segundo tempo muito, muito bom, conseguiu vencer a Tchequia sem sombra de dúvidas, né, sem restar dúvidas. Inclusive o México faz a sua melhor campanha da história em fase de grupos, né, ganhando os 3 jogos e passando com 100% de aproveitamento, sem sequer tomar um gol, hein? Ganhou de 2-0 da África do Sul, 1-0 da Coreia do Sul e 3-0 da Tchequia. Não tomou nenhum gol nessa fase de grupos. Até aqui, né, acho que só a Argentina não tomou gol, né, junto aí com a equipe do México. As outras seleções todas, se não me engano, já sofreram gols. Então a equipe do México chega aí com uma defesa bem sólida até então. É claro que teve um nível de enfrentamento um pouco abaixo nesse grupo A, mas fez uma campanha histórica até aqui. Veremos como vai ser o México na próxima fase, mas é uma seleção que não é tão forte, tem aí os seus problemas, mas é uma seleção que com certeza vai vender cara uma eliminação, como sempre vende, né? O México sempre é uma seleção chata de se enfrentar, mesmo que sempre caia muito cedo, é uma seleção bem complicada e jogando em casa pode ser mais complicada ainda. E pro último jogo do dia, uma história incrível, né? Todo mundo esperando vitória da Coreia, a Coreia que evoluiu de jogo para jogo, fez uma estreia, né, principalmente no segundo tempo contra a Tchequia, muito interessante, venceu a Tchequia de virada por 2-1, depois fez um jogo muito pragmático, muito fraco contra a equipe do México, o jogo em si foi muito ruim, né, tanto do México quanto da Coreia, e aí contra a África, quando a gente imaginava que a Coreia venceria sem sombra de dúvidas, que ia sobressair o nível técnico, que a África, para mim, tinha mostrado um nível de futebol dos piores da Copa, simplesmente não aconteceu. A Coreia do Sul jogou um jogo horroroso, fez a sua pior partida dentro da competição. Não sei se estavam ali pressionados para conseguir a classificação, errando tudo, tudo, nada de bom. Nada. Não restou nada pro time da Coreia. E a África chegando, a África criando chance, a África gostando do jogo e conseguindo um gol histórico, né? A África do Sul, que disputou apenas uma Copa do Mundo na história e foi país sede e caiu na fase de grupos naquela oportunidade, dessa vez se classifica pela primeira vez a sua história para os mata-matas. Uma classificação, assim, muito incrível. Foi, assim, eu tava assistindo, né, o final do jogo, porque o México tava goleando, então eu mudei pro jogo da África do Sul e Coreia. Inclusive, a hora que eu mudei, né, um pouco depois, não, um pouco antes, na verdade, tinha saído o gol da África do Sul, né, daí eu mudei e fui assistindo e tal, então foi uma festa muito da hora do torcedor sul-africano, comemorando com seus torcedores, com seus jogadores, quer dizer, né, os jogadores dançando, né, aquela cultura incrível da África, uma história insana. Inclusive as seleções africanas vivendo histórias incríveis nessa Copa, né? A gente vai falar aqui de Gana, que nesse momento tem 4 pontos, tem grande chance de passar direto para o mata-mata. A gente vai falar aqui de Cabo Verde, que talvez seja das africanas a história mais da hora, de Marrocos, que é uma seleção muito forte que vai vir para fazer mais uma Copa interessante. Acho que aqui a gente mais esperava, talvez, que era a seleção de Senegal, a que mais está decepcionando, mas ainda tem chance de ir para o mata-mata. Então, assim, cara, seleções da África mostrando um nível interessante. Eu não tinha gostado do jogo da África do Sul contra a Tchequia e não tinha gostado da estreia contra o México. Tinha visto na África do Sul um dos piores times da Copa. Hoje não. Foi um time extremamente competitivo, extremamente competente, taticamente muito organizado e que quando foi pro ataque criou oportunidades e foi melhor que a Coreia do Sul.
foi muito melhor que a Coreia do Sul. A vitória da África, ela é totalmente merecida. Se a África nesse momento está classificada direta com 4 pontos para a próxima fase da competição, e enfrenta o Canadá, inclusive no domingo, como eu adiantei anteriormente para vocês, e a Coreia nesse momento vai ter que torcer muito para conseguir ser uma das terceiras melhores colocadas devido ao seu saldo, né? A gente já vai falar disso na hora que a gente for passar do grupo, mas é merecido. De forma muito merecida, a África do Sul está na próxima fase, fez aí o jogo da sua vida, né, nessa partida contra a Coreia do Sul, um jogo que com certeza vai ficar marcado na história dos torcedores sul-africanos, um jogo que inclusive lá na África do Sul é muita madrugada, se não me engano é 4 horas da manhã. Uma parada assim, a hora que o jogo acabou, era por volta de 4 horas da manhã, se não me engano, na África do Sul. Então, assim, quem tava acordado já tava festejando. Imagine a festa que não vai estar amanhã no país africano, que classifica pela primeira vez a sua história para o mata-mata de Copa do Mundo e de forma merecida. Né? E aí, né, a gente vai lembrar do 1-1 contra a Tchequia, né? Um jogo onde a Tchequia teve as chances para conseguir matar o jogo, não conseguiu. No segundo tempo, tomou um amasso da África do Sul. A África do Sul foi para cima e empilhou chances, conseguiram o pênalti, conseguiram o empate, que no final das contas foi crucial para que eles pudessem hoje chegarem vivos, né, para enfrentar a Coreia do Sul, que se tivesse perdido para a Tchequia estaria eliminado, mas conseguiu empatar com a Tchequia na garra, na força de vontade, na entrega, mas hoje se sobressaiu taticamente, na vontade, fisicamente, foi bem superior à Coreia, que para mim, se for eliminada, que é a tendência, porque tem um saldo de -1, apesar dos 3 pontos conquistados na primeira rodada, vai ser uma seleção que vai ter decepcionado muito. Esperava muito mais dessa Coreia do Sul. Eu imaginava que a Coreia do Sul brigaria ali pelo México com essa primeira posição, e é o que eu disse, a Coreia do Sul evoluiu de jogo para jogo. Fez uma estreia interessante contra a Tchequia e nos outros 2 jogos só piorou. Fez um jogo bem ruim contra o México e hoje contra a África, um jogo horroroso, um jogo deplorável, talvez o pior jogo da Coreia do Sul no ciclo todo. Um jogo terrível, onde não acertou nada, nada, nada. Para finalizar o vídeo, como eu disse, eu estou indo mais rápido que posso. Vamos passar pelos grupos, passando inclusive por o grupo que a gente estava dizendo agora, né? O grupo A, que teve o México passando com 100% de aproveitamento, e um 100% de aproveitamento tranquilo, né? Sem sofrer gols, por enquanto, né? Uma das melhores equipes, né, da Copa do Mundo no quesito pontos e também no quesito defesa, como eu disse anteriormente, acho que só a Argentina não tomou gols ainda, assim como a seleção do México. Claro que tem que entender também a força do seu grupo, é um grupo muito fraco, mas acho que o México se aproveitou bem dessa fragilidade do grupo para ganhar confiança. A África do Sul com uma história incrível em segundo lugar, com 4 pontos, um saldo de -1. A Coreia do Sul, como eu disse, tem uma missão aí muito complicada que é apenas torcer. Não depende mais de si para estar no mata-mata da Copa do Mundo como dependia antes da partida, né? Agora depende dos outros, até porque tem 3 pontos, que é a nota de corte ali na pontuação para ir para o mata-mata entre os 8 melhores terceiros, mas tem um saldo -1, que está fora da nota de corte. A nota de corte inicial da competição era a galera com 3 pontos, ou 0 ou mais 1 de saldo. Como tem -1, pode ser que fique fora. Então esses próximos dias vão ser aí bem complicados para os jogadores da Coreia, que vão ter que apenas torcer. Tiveram a chance de classificar, de ganhar da África do Sul, que não tem comparação, são times completamente diferentes em quesito técnico, mas não se fez valer tecnicamente e está nesse momento precisando torcer contra os seus adversários que podem atirar da Copa do Mundo. E a Tchequia foi um time extremamente horroroso nessa fase de grupos, né? Um time muito fraco, que mesmo quando se sobressaiu sobre a África do Sul, conseguiu perder muitos gols e acabar tomando empate no finzinho, e nesse momento está sendo eliminada de forma extremamente justa. Para mim aí não foi uma decepção, era algo que eu já esperava. A Tchequia chegou na Copa do Mundo de forma meio na bacia das almas, né, passando nas penalidades e tal, tirou inclusive, se não me engano, a própria Dinamarca, né, na repescagem ali nos pênaltis, a Irlanda do Norte também, ambas nos pênaltis. Então um time que chegou pelos pênaltis, e como não tinha pênaltis aqui, né, na fase de grupos, acabou sendo eliminado. Um time que mostrou ter uma fortíssima bola aérea, mas de resto nada, nada dentro de campo. O grupo B, como a gente disse também anteriormente, tem a Suíça líder com 7 pontos, saldo positivo de +4, né, tirou a oportunidade da equipe canadense de jogar dentro de casa nas próximas partidas. O Canadá passa em segundo do grupo com 4 pontos e um saldo de +5. A derrota foi bem doída hoje para o Canadá.
né, que, como eu já disse também, enfrenta a África do Sul no próximo domingo. A Bósnia tem muita chance de classificar nesse momento, né, com os jogos de momento, né, alguns jogos apenas da terceira rodada. A Bósnia, se não me engano, é a melhor terceira colocada nesse momento, com 4 pontos e menos 1 de saldo. Deve classificar, né, como eu disse, a nota de corte é 3 pontos. A Bósnia já tem 4, deve estar aí no mata-mata. Uma vitória importantíssima contra o Catar na tarde de hoje. E o Catar, que fez um gol na Bacia das Almas contra a Suíça na primeira rodada, né, que parecia que poderia, né, talvez dificultar um pouco a vida dos outros integrantes do grupo, acabou tomando uma porrada do Canadá na segunda rodada, não fez um jogo tão ruim hoje contra a Bósnia, mas está eliminada com um saldo de -8 e apenas o pontinho conquistado na estreia contra a Suíça. Num jogo que a Suíça foi bem melhor, perdeu muitas chances e acabou sendo punida no finzinho da partida. Tá certo, senhores? E para fechar, o grupo da nossa seleção brasileira, que tem Brasil lideraço com 7 pontos e um saldo de +6. Muito importante o Brasil ter feito esse saldo, ganhou confiança e chega para o mata-mata, eu acho que com um pouco mais de confiança, não só dos jogadores, mas também do seu torcedor. O segundo colocado é o Marrocos, que nesse momento também tem 7 pontos e +3 de saldo. Como eu disse, vai para o outro lado do chaveamento, provavelmente para pegar a Holanda. E a Escócia vai ter que torcer muito para conseguir se classificar dentre as melhores terceiras. Neste momento está dentre as 8 melhores terceiras, mas lembrando, só grupo A, B e C jogaram. Então a Escócia deve ficar de fora da próxima fase da competição, muito por conta desse saldo, né? Tem os 3 pontos necessários, mas tem um saldo de -3, o que complica muito a vida dos escoceses, tá? E o Haiti já tinha sido eliminado na derrota para o Brasil, foi para cumprir tabela contra o Marrocos e ajudou o Brasil metendo 2 gols no Marrocos. Fez, eu acho que, uma despedida de Copa do Mundo de alegrar o seu torcedor, né? Conseguiu fazer 2 gols, conseguiu marcar na Copa do Mundo, né? Não sair zerado. Inclusive, acho que nenhuma seleção está saindo zerada dessa primeira fase, né? Todas eu acho que marcaram gols nessa primeira fase. É muito da hora, muito bacana de ver essas seleções, menos expressão, né? Marcando os seus gols e trazendo alegria pro seu torcedor. Ah, lembrei uma seleção que tá zerada, né? A seleção de Panamá tá zerada aí até então. Veremos como vai ser essa última rodada para os panamenhos. Mas é isso, senhores. Resuminho do dia 14 finalizado com sucesso. Espero que tenham gostado. Fui o mais rápido que pude. Os resumos agora eu vou tentar ser mais dinâmico, assim, passar jogo por jogo de forma mais rápida, para não ficar tão longo por conta do número de jogos. Como eu disse, no sábado teremos 8 jogos, então vai ter muito jogo pra gente falar. Se eu ficar demorando demais, dando muito detalhe das partidas, né, eu vou acabar deixando vocês 40 minutos me ouvindo, e eu sei que ninguém tem esse tempo todo para ficar acompanhando. Então, vou tentar fazer o mais rápido possível para vocês. É claro que vai ter jogo que eu vou ter que falar um pouco mais, né? Jogos que também eu vou passar um pouco menos, mas vai ser assim daqui para frente, né? Devido esse alto número de partidas e também os jogos serem simultâneos, né? Porque daí eu fico com um olho no peixe, outro no gato. Então é meio complicado. Talvez eu perca alguns lances de um jogo ou de outro, então fica um pouco complicado, mas eu tô tentando aqui fazer o melhor que posso para continuar trazendo esse conteúdo diário aqui para vocês do YouTube. Beleza, rapaziada? Só agradece a presença de todos vocês. A luz aqui do meu monitor, né, a luzinha que eu comprei de LED tá acabando a bateria. Se você percebeu que na minha cara, meu rosto escureceu, é por conta disso, mas relevem, ela tava meio que já acabando a bateria quando eu tava gravando do Brasil, mas eu optei por continuar aqui gravando até o tempo que desce. Então vou aproveitar para finalizar o vídeo aqui com vocês. Fechou, família? Agradece todo mundo que acompanha até o fim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, hypar esse conteúdo, se inscrever no nosso canal aqui embaixo e, é claro, não se esquecer de seguir o 12º Jogador tanto no TikTok quanto no Instagram, porque por lá você fica 100% atualizado de tudo o que acontece no mundo do futebol e também na Copa do Mundo de 2026. Até amanhã, senhoras e senhores!